Durante todo esse mês de dezembro, nós estaremos refletindo sobre Jesus, o seu nascimento e tudo que envolve as festas natalinas. Um mês surpreendente. Eu espero contar com a tua companhia e hoje nós vamos trabalhar o que nos diz a palavra de Deus em uma profecia que foi predita 7 séculos antes do nascimento de Jesus. Miqueias capítulo 5, versículo 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Temos aqui essa alusão à cidade de Belém, e nós sabemos que Belém, uma pequenina cidade, como o texto se refere, mas que dela coisas tão grandes já aconteceram. Nós temos o rei Davi, que foi coroado pelo profeta Samuel. Ele nasceu em Belém e considerado o maior de todos os reis em Israel. Ele marca essa cidade é marcada pelo governo dele, e agora nós temos o relato do profeta Miqueias, que pôde dizer nessa profecia que também de Belém nasceria aquele que viria para salvar a humanidade, o grande. Nós temos aqui uma citação extraordinária de que uma pequenina cidade em Israel seria o berço do maior que viria até dividir a história em antes e depois. A palavra Belém significa casa do pão. E também aqui nós temos uma alusão ao que acontecerá no ministério de Jesus. Em muitos momentos, Jesus saciou a fome nós sabemos, da multidão, e ele se definiu como o pão da vida. Então nós temos aqui uma ligação simbólica tão preciosa, que é a palavra Belém Efrata, que significa casa do pão, que seria uma das características do ministério de Jesus, porque ele veio também para matar a fome da humanidade, sendo o pão da vida, e tantas vezes ele pôde alimentar a multidão. Outra simbologia muito preciosa que nós temos sobre Jesus está no versículo 4 do capítulo 5, quando ele diz: ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. A outra característica simbólica aqui na profecia, que também se tornará realidade no ministério de Jesus, é que Jesus é o pastor. Ele apacentará o seu rebanho, isto é, ele nutrirá o seu povo, conduzindo, como diz o Salmo 23, pelos pastos verdejantes e pelas águas tranquilas. Olha o que é que nos diz João capítulo 10, quando ele vai falar do bom pastor. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. Versículo 11. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Outra característica também que ele fala do bom pastor é que o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome, e as ovelhas conhecem o bom pastor pela sua voz. E por causa da sua voz, elas não seguem o ladrão. E o ladrão vem matar, roubar e destruir, mas o bom pastor vem para dar sua vida pelas suas ovelhas. E ele diz: eu vim para que vocês tenham vida
e a tenham plenamente. Uma vida completa, uma vida cheia, uma vida abundante. Essa característica de ter a Jesus como pastor é uma característica extraordinária, porque não precisamos andar sozinhos, não precisamos ficar isolados, não precisamos ficar apavorados, porque como bom pastor, ele cuida, ele zela, ele protege, ele conduz e ele guarda, protegendo, sustentando, abençoando, dirigindo, aperfeiçoando. É muito bom ter Jesus como pastor. Eu não sei se você já tem Jesus como pastor, mas ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu tenho sido extremamente feliz em tê-lo como meu pastor, quase 40 anos já. A outra característica que Miqueias fala como será o governo, o ministério, a missão do Messias, está no capítulo 2 do seu livro, no versículo 13, quando ele diz: aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Em sua capacidade de pastor, o governante que vem também é descrito como aquele que abre caminhos, ou seja, aquele que remove obstáculos e abre caminhos. Como nos diz também em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus se coloca aqui como o caminho que nos leva de volta para Deus, o caminho reto que nos conduz à vida eterna, o caminho seguro que nos livra da tentação que a vida, através dos caminhos largos, ele vai nos conduzindo, mesmo que por caminhos apertados, mas por caminhos que nos conduzem à vida com Deus e à vida de Deus. 4 simbologias. A pequena cidade, que dela sairá o grande, o maior, Jesus, o Salvador do mundo. A simbologia do seu nome, Belém Efrata, a casa do pão, e ele como aquele que dá a vida, ele que é o pão da vida e aquele que nos alimenta. Ele como o apacentador, aquele que dá a vida pelo seu rebanho. E aquele que abre o caminho, que remove os obstáculos e nos leva de volta para Deus. 4 simbologias que Miqueias vem nos lembrar no mês em que nós celebraremos o nascimento de Jesus. Eu espero que possamos aprofundar tudo em torno da vida do nosso Salvador, daquele que veio melhorar a vida da humanidade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos crescer nesse mês, pensando, repensando e nos aproximando ainda mais de Jesus. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é a reflexão desse dia para a glória do nome de Jesus. Amém.